A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje, com a Irmandade, uma revelação dada no começo deste ano. Olha só, já estamos indo para o mês de novembro. Praticamente faltam 5 a 6 dias, né? Irmãos, e a pergunta deste vídeo, que não me deixa calar, irmãos, eu ouço muitos irmãos aí conversando comigo, eles me falam assim, graças a Deus 2020 está indo embora, né? Como que esse ano, logicamente, não sei, irmãos, a opinião de vocês é que eu mesmo, não festejo final de ano, né? Podemos, assim, comer bem da passagem de ano, né? Mas eu creio que este ano, para todos, crentes e não crentes, vai estar um ano apagado. 2020 praticamente as únicas lembranças que nós temos é das coisas em que ficou marcado como negativa, né? Positiva na nossa vida, servo de Deus, é que Jesus Cristo nunca largou das nossas mãos. Sempre esteve ali seguro. Vinha as ondas, passava e nós ali no pé de Jesus Cristo e ele segurando a nossa mão. A única lembrança que nós temos e segurança é essa, irmão, durante o ano de 2020. Agora, irmãos, nós vamos mudar o foco desse vídeo para essa revelação dessa serva de Deus, em que eu estou para fazer esse vídeo faz tempo, que essa serva de Deus me mandou uma revelação, e essa revelação eu postei neste ano, no mês de janeiro, o qual, antes dessa revelação, não tinha acontecido nada. Quando eu postei no canal essa revelação, houve pessoas em que criticaram, outras que já estavam mais, sabia que a revelação poderia se cumprir, porque nós estamos indo para o começo do fim, né? Irmãos, e em mês de março se cumpriu. Mas, irmão, não vou colocar aqui a revelação detalhado o que Deus mostrou para essa serva de Deus. Que no começo a serva de Deus temeu por causa dessas críticas. Mas olha só, irmãos, vamos lá. E mostra para a querida Irmandade, para os queridos inscritos e apreciadores da obra de Deus. Irmãos, vamos ouvir, olha só. Irmão, é, Deus me mostrou uma revelação na mesma época que mostrou aquela que o irmão postou. Só que eu não contei para o irmão porque Deus me mostrou uma certa data para o acontecimento. É uma tragédia. Agora, eu não sei, irmão. Eu até pensei, quando Deus me mostrou, Ele me mostrou foi em março, logo após aquela que o irmão postou, né? Então, também já se fez um ano e pouquinho, né? E uma parte da revelação, aquela que o irmão postou, está se cumprindo. Não sei se o irmão recorda de eu falar na revelação que eu voltei triste depois de ver a igreja fechada, que depois eu olhei, estava um silêncio na terra, não escutava ruído de nada. Então eu vou contar para o irmão, tá bom? O irmão vê, se o irmão puder, pode até postar, mas o irmão vê bastante, porque marca uma data aí. Data aí. E quando ele me mostrou, irmão, essa revelação que eu não contei para o irmão, eu pensei que fosse até cumprir em 2019 mesmo, só que não cumpriu. Passou dezembro e não aconteceu nada daquilo que Deus tinha me revelado, né? Me revelou. Então, pode ser que venha acontecer esse dezembro agora, porque a revelação que o irmão postou, Deus me mostrou em março de 2019 também. Não aconteceu em 2019, aconteceu agora em 2020, entendeu? Então, está acontecendo uma parte agora em 2020, daquela que o irmão postou. Agora, essa outra, eu não sei, irmão, porque dezembro não aconteceu nada. Igual eu falei, eu contei para uma pessoa aqui da minha casa, para uma neta minha, eu falei para ela, pode ser que seja esse dezembro ou pode ser que seja dezembro do ano que vem.
Então, dezembro de 2019, irmão, não aconteceu. Então, eu tô apreensiva para esse dezembro agora, porque um pouco da parte que Deus me mostrou naquela que o irmão postou aconteceu, está acontecendo aqui na Terra, sobre as igrejas fechadas, né? Essas coisas que estão acontecendo, né? Um pedaço está se cumprindo, pelo menos, né? Mas essa outra eu não sei, pode ser que aconteça em dezembro agora desse ano, 2020. Porque eu não sei, irmão. As coisas de Deus é um mistério, é uma coisa muito interessante, né? Mas eu vou contar pro irmão como é que foi. Foi assim, como sempre, nos mesmos horários, do mesmo jeito. Deus me mostrou, tá? Que eu estava na cidade aqui perto, que eu moro na fazenda, me levou até a cidade. Eu estava fazendo não sei o que no meio da rua. Aí alguma coisa me chamou atenção no céu. Eu olhei para o céu e tinha uma lua imensa. Essa lua, ela tinha uma expressão. Eu olhava para ela assim, ela estava muito triste, sabe? E ela tinha uma feição de tristeza, parecia que tinha olhos, que tinha boca, que tinha nariz, mas era uma coisa assim muito indefinida. Eu olhava, eu sentia que ela tinha uma expressão de tristeza. Ela estava uma lua muito cheia e ela era assim, uma cor de ouro, sabe? Tipo que tinha muito fogo lá, mas não era fogo. E eu olhava para ela assim e eu via, sabe quando você tá de carro, que você tá no asfalto assim, que você enxerga longe, assim, dá aquele sol quente, aquela coisa quente demais, assim, aquele calorão. O senhor tá dentro do carro, você olha longe assim, vê que o asfalto tá vibrando, parece que o asfalto tá molhado, tá muito quente, aquela coisa vibrando. Pois é, olhei a lua e estava assim. Aí, outra coisa do lado dessa lua direita me chamou atenção também, era uma outra lua, imensa, maior, tá? E mais acesa ainda, mais forte. E dentro dela tinha muita fumaça que envolvia a lua todinha. E essa lua estava com a expressão mais visível. Ela chorava, tá? Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, muito irada, tá? E eu olhava para ela assim, era a mesma coisa, parecia que estava tudo tremendo assim, aquele calorão, você olhava e tá tudo tremendo assim, e muito, ela estava com muita ira mesmo, estava olhando para baixo da terra com muita ira, mas chorando, os olhos cheios de lágrimas, quase rolando nela assim pelo rosto. Vamos falar rosto, porque ela tinha a feição de um ser humano, mas não era humano, era uma lua que tinha expressão de tristeza. Aí eu olhei debaixo dessa lua, tinha uma escrita. Estava escrito assim, abreviado, o D maiúsculo, o E maiúsculo e o Z maiúsculo, em letra maiúscula, só que estava pequeno. Eu consegui ler. Dezembro. Aí eu acordei, eu fui orar a Deus e eu fiquei assim muito impactada com isso. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu cheguei até a comentar, né, irmão, que depois de examinar a minha consciência, examinar toda essa revelação, conversei com Deus. Eu creio, irmão, que alguma coisa muito forte vai vir por aí. Se não acontecer, eu esperava que seria esse dezembro de 2019, tá? E não aconteceu nada. E pode ser que venha acontecer agora por dezembro de 2020, porque a outra não aconteceu, aconteceu agora em 2020, das igrejas fechadas, do silêncio na terra, aquela coisa toda que o irmão já sabe, né, irmão? Então, irmão, muita coisa ruim vai acontecer, porque Deus vai fazer isso, Deus está fazendo essas coisas para chamar a atenção do povo dele, para o povo dele orar mais, ficar mais crente, né? Consagrar mais. E outra, chamar a atenção do mundo, porque o mundo esqueceu que Deus fez tudo. As pessoas esqueceram que Deus existe.
a consciência delas, das pessoas, estão cauterizada. Elas pensam que só os materiais que elas precisam na vida, não. Elas precisam de Deus. Depois que tiver Deus, Deus vai e completa aquilo que falta na vida das pessoas, do ser humano. Mas o ser humano esqueceu de Deus. Então Deus tem que fazer essas coisas para chamar a atenção, para que eles possam lembrar, né, irmão, que Deus existe, né? Então fica esse relato meu aí, irmão. Eu não contei antes por causa dessa data aí. Tá bom? Deus que abençoe. Irmãos, vocês entenderam a parte que Deus deu para essa serva de Deus? Ela já tinha feito antes, bem no começo, já tinha me mandado uma revelação em que as igrejas se fechariam, que via as ruas vazias, né? E ela me enviou, eu postei, tá aí no canal. E, irmãos, e depois veio o fechamento das igrejas. Eu não digo igrejas, congregação, todas as igrejas, né? Se fecharam. Cumpriu-se esta revelação. Só que esta outra da lua, né, que ela via a lua e via assim um letreiro que daria para entender mês de dezembro. Não falou o ano, né? Depois, mais tarde, irmão, ela teve uma outra revelação. É onde nós vamos definir o final deste vídeo sobre esta outra revelação. Vou colocar aí para a Irmandade ouvir mais essa, depois nós vamos, sobre essas duas revelações da serva de Deus, nós vamos falar sobre o vídeo, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a santa paz de Deus. Irmãos, eu quero relatar aqui uma experiência muito linda que eu tive com o nosso Deus. Foi no mês de março agora, que passou, em 2019. Inclusive foi até no dia do meu aniversário, dia 3 de março, que começou toda essa experiência. Foi de manhã cedo. Todos os dias eu levanto 5 horas da manhã para colocar meus netinhos para ir para a escola, porque eu cuido de 2 netos. E oro a Deus e volto para a cama, né? E ali eu não durmo, eu fico ali a pensar nas coisas. E dá tempo até que meu marido sai para o serviço. Eu fico só. Aí, de repente, eu me peguei assim numa visão. Eu não estava dormindo. Começou de umas maneiras assim mais simples, né? Com umas visões. Deus me mostrou os hinos 54 e o 354. Tesouro glorioso achei em Jesus, um tesouro de imenso valor. Né? Aí eu eu acordei. Aí me deu um baque assim. Eu peguei, não dei muita importância. Aí passou. Aí, quando foi no outro dia, da mesma forma, tá bom? Deus também me arrebatou, tipo assim, nos sentidos, né? Me arrebatou os sentidos e mostrou o hino 354. Aí passou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, não esqueci. Aí quando foi no dia 5 do mesmo mês, né, de março, ele me mostrou, numa visão também, o hino 18 e o Salmo 63.
Aí deixei. Aí fui orando a Deus, né? Pedindo a Deus para que Ele falasse comigo o que seria, né? Até então eu só guardei isso na minha mente, não comentei com ninguém, guardei isso para mim. Aí, quando foi uns dias depois, né? Deus me deu uma visão, me levou até os ares, assim, bem nos ares dos céus, assim, e me mostrou 3 esferas de sangue. E eram sangues assim, sabe, bem vivos, bem fortes, mesmo, bem vermelho mesmo, bem sangrento. E eu perguntei, é a Terceira Guerra Mundial? E ele simplesmente parecia que tinha algo do meu lado, em cima nos ares comigo, alguém. Não respondeu nada. Aí eu peguei e comecei a ficar preocupada. Eu fiquei muito preocupada, corri, peguei uma caderneta e anotei. Anotei tudo isso, e inclusive os hinos e o salmo. Só que aquele ser, aquela presença que estava comigo nos ares não falou nada. Tipo, que eu tenho para mim que concordou, né? E uns dias depois, né, Deus me mostrou também, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, me tomou meu sentido de novo e me mostrou um homem jovem vestido de soldado, né? Aquelas roupas de soldado, assim, com boina, né? E ele segurava em sua mão uma bandeira vermelha, né? E eu não sei se essa farda era farda do soldado brasileiro, se era de algum outro lugar. Aí eu peguei, corri e anotei também na agenda, para que eu não pudesse jamais esquecer. Aí passou, veio outro dia da mesma forma. Isso foi em sequência mesmo, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Aí Deus me fez ouvir com muitas vozes de irmãs, irmãos, sabe? E eu também. Nós cantávamos o hino 390. As nossas vozes se misturavam, e era a coisa mais linda. E manifestávamos ao mesmo tempo nas linguagens dos anjos, né? E eu levei aquele baco subitamente assim, corri, orei a Deus e fui e anotei novamente na agenda. Aí passou uns dias, né? Tipo, no outro dia, né? Deus me fez ouvir um hino sendo cantado, aquele hino 95, né? Eu apenas ouvi ele. Era um coral muito bonito, um coral como que nunca vi aqui na Terra, uma coisa mais linda mesmo. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Aí, da mesma forma, eu acordei, fui lá, anotei o número do hino, né? Aí, orei, deitei, né? E ficou. Aí, nesse meu voltar para a cama, Deus me mostrou uma congregação cristã no Brasil. Eu vi ela assim no alto, assim, mas eu estava vendo assim do portão para cima, tipo assim, a metade do portão. Eu vi ela e do lado dela, do lado direito, eu olhando, né, para ela, tinha um cetro de ouro que apontava para o céu. E tinha aquelas palavras escritas Cristã no Brasil, né? Congregação Cristã no Brasil, né? E abaixo da palavra Brasil tinha uns números que eu vi nitidamente, 2026. E uma voz perto de mim, né? Lá no alto, junto comigo, me falou assim: minha igreja vai subir. Aí onde eu recebi aquele baque, voltei novamente em mim. Aí eu já estava chorando muito, muito impactada com tudo isso, não estava entendendo nada.
fui, orei, né? Voltei para a cama, chorando muito, muito mesmo. Eu estava em pranto, com temor tão grande de Deus, mas eu não estava entendendo. Eu estava com temor, estava com tremor, né? Porque eu acabara de ver, era tão real, era inexplicável, né? Eu fiquei muito impactada mesmo. Eu peguei, voltei em oração, coloquei o véu, fui orar, né? Dobrei os joelhos em oração e na sinceridade do meu coração eu pedi a Deus que se isso fosse mesmo da parte dele, era para ele me confirmar com uma outra visão, para que eu pudesse entender o que ele me mostrava. Isso já era umas 5:30 da manhã por aí. Ainda em oração, né? Eu chorava demais. Eu levantei, né? E deitei, fiquei acordada ali, pensando em tudo isso, sem entender, tentando juntar as peças, juntar tudo, eu não conseguia entender. Aí, né? Que eu fui novamente tomada dos meus sentidos, né? Tive uma outra visão, né? Que eu fui andando na rua, fui em direção a uma simples congregação. Ela era pequena. Aí que eu cheguei até o portão dela e ela estava trancada com correntes, cadeado. Eu colocava a mão assim no portão, assim, começava a balançar e eu gritava para a pessoa me ouvir se tivesse alguém lá dentro. Ei, tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Aí, de repente, eu consegui olhar dentro da congregação, porque a porta lá estava aberta, mas o portão estava fechado com cadeado e corrente. Eu consegui olhar lá dentro, olhando assim, e vi que ela estava vazia, totalmente vazia, né? Aí eu não estava entendendo essas coisas, né? Aí de repente eu baixei minha cabeça triste, voltei para trás de onde eu tinha vindo e eu sentia que tinha alguém sempre do meu lado, né? Parecia que aquele ser estava me guiando até essas congregações, né? E aonde eu ia aquele ser estava, né? Aí eu vi que ela estava vazia e eu pude notar ao voltar que tinha muito silêncio. Tava muito silêncio o lugar que eu estava, a cidade que eu estava. Tava um silêncio muito forte. E era uma paz, sabe? Parecia que o mundo estava numa paz muito grande. Aí eu peguei, eu nunca tinha visto essa paz, esse silêncio tão grande igual estava. Não tinha ruído de nada, nada, nada. Parecia que eu estava sozinha no mundo ali. Eu mais aquele ser. Entendeu, irmãos? Então, eu voltei em mim, né? Eu estava chorando muito, que os meus olhos estavam inchados, porque era coisa que estava mexendo muito com a minha alma, com o meu ser mesmo, né? Aí eu tentei dormir, né? Fiquei ali parada, chorando, pensando em tudo, tentando juntar aquelas peças ali para me entender. Eu não conseguia entender. E de repente eu fui arrebatada de novo de sentido. E uma voz pegou, cantou para mim um hino assim. É aquele hino que ele era conhecido, mas ele estava diferente. Eu conheci ele pela música, né? É aquele hino, o 42 hoje, né? O hino 42, né? Ele cantava assim para mim. Ó minha alma. Não é ó minha alma, falava assim. Ó alma, por que te afliges? Aí eu pude entender mais ou menos, mas aí cantava. Ó alma, por que te afliges? Deus te consola. Aí, irmãos, de repente eu tomei um baque, acordei e já não chorava mais. Levantei, fui fazer meus afazeres, né? Eu anotava tudo na agenda, né? Eu não podia nem abrir os olhos de tão inchado que estava. Por esses dias tudo, com essa experiência, meus olhos inchavam muito, eu chorei muito. Eu não contava para ninguém, né?
Aí passados uns dias, né? E aí passou os dias mesmo. Aí parece que Deus me deu um tempinho para me recompor. Aí depois que eu me recompus, voltou novamente, da mesma forma, a visão. Eu orei, fui dormir, passou a noite, pus os meninos para a escola, meu esposo saiu. Aí na hora que eu voltei a dormir, Deus me mostrou de novo, né? Que eu tinha pedido para ele me confirmar com uma outra visão. No início do áudio aí eu contando, né? Eu pedia uma outra confirmação. Aí então, de repente, eu tive uma outra visão com uma congregação vazia, né? Uma congregação vazia. Eu entendi que Deus confirmou tudo para mim. Eu tinha pedido, ele me mostrou uma outra congregação vazia. Aí passou. Quando foi no outro dia, né? Eu não tinha pedido nesse dia, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de saber por que a congregação, todas eram cinzas. Aí naquele dia, assim, de repente, eu ouvi uma voz me dizendo: você sempre quis saber, sempre teve curiosidade de saber o porquê as congregações todas são cinzas, né? Ele pegou e me explicou, simplesmente porque ela é a única, né? Aí eu peguei e vi aquele baque assim em mim, eu acordei, né? Eu acordei muito maravilhada, porque ninguém nunca conseguiu me responder essa pergunta, né? Aí eu fiquei muito maravilhada, né? E aí passado no outro dia, Deus me mostrou uma visão, uma coisa muito rápida. Eu vi uma escada branca cheia de degraus largos que ligava a terra e o céu. E de repente aqueles degraus se desfaziam como um estouro e sumiam, né? De repente eu acordei, né? Aí, quando foi no dia 20 de março, né, 2019, né? Todos os hinos que ele me mostrou, né, batem, porque eu fui olhar, fui examinar tudo direitinho, bateram, né, tipo que confirmam um arrebatamento ou a volta do Senhor Jesus. Eu não vou falar a volta do Senhor Jesus, porque só Deus sabe quando será a volta dele, mas que até esse 2026 muita coisa vai acontecer, né? E 2026, pelo que ele me falou, que eu vi lá o número 2026, a minha igreja vai subir. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que pode ser isso. Porque a volta do Senhor Jesus só Deus sabe, né? Aí, quando no outro dia tinha culto aqui na fazenda onde eu moro, né? Antes de sair, eu pedi a Deus uma confirmação, né? E pedi uma confirmação. Falei: Senhor, se tudo isso for realmente da sua parte, o Senhor me mostra mais uma vez uma visão, uma congregação subindo branca, 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 que 2026 a sua igreja vai subir. O Senhor me confirma tudo, mas as minhas orações, irmãos, que eu fiz, foram todas em pensamento com Deus. Aí deitei, terminei minha oração, fui deitar, eu já não chorava mais, que Deus tinha me consolado, o choro, e Deus me mostrou, eu vi nitidamente uma congregação branquinha subindo, subindo, subindo. Aí eu acordei assim, vi aquele baque, né? Aí voltei em mim, né? Perdoa aí porque entrou uma propaganda. Então, eu orei a Deus, mais uma vez, notei tudo isso, pedi a Deus: Senhor, amanhã é culto aqui, que o Senhor confirma para mim pela palavra, né? Gostaria que o Senhor mostrasse para mim, fizesse com que algum irmão pedisse algum hino que batesse com tudo isso, né? Assim orei. Aí de noite, Deus pegou e me mostrou um Apocalipse 14:10. É tremendo, né? Aí eu notei, né? Depois de tudo anotado, né? E é uma coisa inexplicável, né? Aí eu estava com os olhos fechados, né? E de repente
nesse mesmo dia que ele mostrou o 14:10 de Apocalipse, 14 e 10, capítulo 14 e capítulo 10, né? Eu peguei e anotei tudo. Aí, naquele momento ali, eu levei aquele baque, acordei, mas eu não acordei, não abri os olhos. Eu fiquei ali e tive um clarão muito forte, né? E uma estranha sombra muito grande, negra, né? E um clarão muito forte. Eles estavam lutando com espada. E a luz vencia, né? A luz estava vencendo aquela escuridão. Eram duas capas, tipo homem, mas não tinha homem, era capa. Uma branca muito reluzente e uma negra, bem negra. Lutava com espada, irmão. Que eu chegava a ouvir o barulho das espadas. Aquele trem batendo. Tem. Aquela luta incrível. E a luz ia vencendo e ia crescendo. Crescendo, até que a capa negra ficou pequenininha. Eu dei aquele baque assim, voltei em mim. Mas foi uma coisa muito linda mesmo. Aí chegou o dia de eu ir para o culto. E Deus me confirmou na palavra. Eu falei assim na minha oração, lá também na hora, antes da palavra, na oração de comunhão. Eu falei, Senhor, se tudo isso que o Senhor me mostrou veio da sua parte, o Senhor confirma na palavra falando assim, a minha igreja vai subir. E confirma com 3 hinos. Aí eu peguei, Deus fazendo o culto ali, o irmão, né, atendendo o culto, e nada dos irmãos pediu hino. Aí depois, né, quase na hora, antes da testemunhança, alguém pediu um número que bateu, um número de hino, um hino que bateu. Aí passou, aí eu sei que foi cantado os 3 hinos que eu pedi, bateu, só que eu não lembro quais os hinos, irmão, eu esqueci de anotar. E a palavra pegou e disse, a minha igreja vai subir. Naquele momento eu manifestei, eu gritava, eu glorificava a Deus, e eu naquela alegria, naquele contentamento, no mesmo tempo assustada, né? E entreguei tudo isso na mão de Deus, irmão. E essa é a coisa que eu tenho que relatar para vocês, porque foi muito tremendo, irmão. E hoje, depois de muito tempo passado, né, que nós já estamos no outro ano, já está quase fazendo o ano dessas visões, eu posso estar meditando melhor. Eu creio que não é a volta de Jesus. Eu creio que vai ser muita tribulação. Agora, tem uma parte ali que eu esqueci de contar, que naquele momento que o Senhor Jesus falou que a igreja dele vai subir, ele disse assim, pôs dentro da minha mente, falou dentro da minha mente assim, e do meu coração, você pega uma caneta, você faz uma conta, você vai somar esse dia 3 de março de 2019 até 3 de março de 2026. Eu peguei, aí a voz falou assim, e divide ao meio. Eu peguei, anotei aquilo tudo, fui fazer a conta. Eu fiquei perplexa mesmo, né? Aí eu somando deu 7 anos. Aí quando eu fiz a divisão, deu 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Eu creio que são 3 anos e meio que o anticristo vai dominar o mundo. Que fala aquela parte, tempos de tempo, tempo de um tempo, né? E os outros 3 anos e meio, eu não sei se é tribulação, não sei o que é, irmão. Vocês vê aí e vocês me ajudam nisso aí, para que até eu mesma possa estar entendendo isso, tá bom? Deus que abençoe, perdoa aí pelos erros, estava entrando alguma propaganda aí, mas eu quis relatar isso aí, porque é uma coisa que eu guardei para mim, só contei para vocês. Irmãos, nós vamos ler aqui o salmo que a irmã teve na revelação. Vamos ler rapidinho, para a gente continuar esse vídeo da revelação. Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e o teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando tu me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei.
A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que me procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão a ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará. Porque se tamparão as bocas dos que falam mentiras. Está mais do que claro. Salmo 63, pode ler. Que aqui está dizendo que as asas do Senhor nós vamos nos regozijar. A irmã teve essa revelação e essa revelação foi várias revelações para essa irmã. Se só fosse uma revelação, poderíamos falar que só houve uma revelação, é porque está com problema aí do... Antes não tinha, né? Que ela teve revelação antes do fechamento das igrejas, antes de estourar a pandemia no país, né? Tanto que eu postei aí o fechamento das igrejas, queriam fechar as igrejas e com certeza foi em janeiro, em março, fechou as igrejas no Brasil todo, né? Vamos dizer no exterior. E a irmã foi tendo contato comigo e foi mandando essas revelações e eu postando aí no canal. Irmãos, mediante essas revelações, os hinos todos que Deus deu para essa serva de Deus, irmão, o Senhor vai vir buscar o seu povo. Mas, irmão, aí está dizendo que um prazo até 2026, ou 3 anos e meio, qual será o tempo? Quando virá o anticristo? Quando Deus vai vir buscar o seu povo na terra? Irmãos, nós temos feito vários vídeos em que a volta de Jesus não é só aquele dia em que vão todos ressuscitarem, né? Todos vão subir em corpo incorruptível, não com carne e tudo como mostra alguns vídeos, né? Subir com carne, com roupa e tudo. Não, vamos subir só o espírito, naquele dia que o Senhor vier buscar coletivamente. Agora, ele está vindo buscar separado. Vocês vão ver aí um monte de... o nosso falecimento, o servo de Deus faleceu, teve a serva de Deus de acidente, teve outro de doença do Covid, outro de infarto, outro que estava em casa e de repente morreu. Muitos falam que é uma morte bonita, né? Assim, no modo de dizer, que uma morte que a pessoa não sofre. A pessoa deita e não acorda mais, já falece. Então, irmãos, tem isso tudo. Deus vem buscar coletivamente e individualmente. Deus está vindo buscar. O que Deus mostrou para a serva de Deus é o dia que ele vai vir buscar todos. Mas quando? Mas não está escrito na Bíblia que ele virá buscar sem ninguém saber? Virá como um ladrão sem ninguém saber? Quando você vai ver, o Senhor está vindo buscar. Mas aí aonde entra as virgens, loucas as 10 virgens, né? As que estavam com as lamparinas apagadas, e aí? As que estavam com as acesas, subiram. Então, irmão, essa é uma revelação. Quem garante? Vamos dizer, irmãos, muitos falam assim, poxa, mas 2020, eu não lembro, eu não tenho nada de bom de 2020. Irmãos, se tratando dessa doença, não temos mesmo. Muita gente conhecida, muita gente que nós amamos, foi embora, né? Muitas pessoas morreram, tanto crente quanto não crente. Muitas famílias, a hora que o ponteiro cruzar do 31 para o dia 1º, muitas famílias vão chorar. Vão chorar porque você vai sentir falta daquela pessoa que estava ali junto com eles. Todos os anos, vão chorar. Muitas famílias não vão ter prazer de celebrar, porque foi um ano angustiante. Mas também foi um ano em que nós vimos, irmãos, que Deus pegou nas nossas mãos e assegurou, irmão. Assegurou. Hoje, eu estou fazendo esse vídeo no domingo. Vou postar na segunda. Hoje é dia 25. Teve um culto online. Muitos me ligaram aqui e disseram, irmão Paulo, o culto online não foi exibido.
O que aconteceu? Houve algum problema técnico do culto online, né? Que está tendo direto, teve hoje cedo no domingo 10 horas. Houve algum problema, sei lá, deve ter caído alguma internet, algo deve ter acontecido. Algo deve ter acontecido. Ou por causa de algum problema, de falta de luz, alguma coisa aconteceu, irmãos. Alguma coisa. E pena, irmãos, pena em que eu vou falar para vocês, muitos se alegram. Como a gente vê em certos canais aí, as pessoas que comentam em outros canais, falando, dando risada, falando, ainda bem, por mim não existiria esses cultos, por mim não existiria isso, aquilo. Por essas pessoas não existiria, por essas pessoas saía todo mundo da igreja. Só que hoje, um domingo, é o dia que todos os irmãos que não congregam durante a semana, que não podem congregar, estavam ali, precisando ouvir a palavra de Deus. O que mal tem você está entrar dentro de qualquer igreja aí e ouvir a palavra de Deus? Que mal tem? Que mal tem, irmãos? Para essas pessoas ficar sorrindo e falar. Teve um que até falou um termo que eu não vou nem falar aqui. Contra a igreja. O que esse tipo de pessoa quer? Tirar o povo da igreja? Não vai conseguir, porque 2020 praticamente começou em março. E quando começou em março, terminou em março mesmo. Não tem aquele negócio? Após o carnaval que o ano começa? Que senão o carnaval fica ofuscado pela bagunça, né? Mas aí começa em março. Começou em março, começou no dia 1º, no dia 20, dia 19, dia 20 já terminou. Por quê? Nós sabemos que nós estamos no meio, final de outubro, então indo para novembro e dezembro acabou. O ano 2020 se resumiu em quê? Em nada. Só que esse 2020, Deus tem preparado que a Irmandade não ficou sem ouvir a palavra de Deus. Muitos perderam a compostura de servos de Deus, perderam. Muitos perderam o brilho. Ofuscou um pouco. Né? Ofuscaram um pouco o brilho de servos de Deus. Tanto que muitos estão voltando. Muitos estão vendo que a congregação, a igreja, os cultos, geral, ninguém fica sem ver um culto, irmãos. Ninguém fica. E o dia de hoje, que foi no domingo, foi o culto, que houve problemas técnicos, ninguém deixou de ouvir o culto, não. Houve problema técnico. Até a hora que eu entrei, que deu 8h35, eu olhei muito bem. Estava com 190 mil pessoas ouvindo, mas aí já ia para 8h40. Não sei se foi aumentando. Né? Houve problema técnico, não houve problema das pessoas não entrar para ouvir o culto, não. Muito ao contrário. Os que não podem ir na igreja, os que trabalham, os que estão acamados, estão gostando dos cultos online, estão gostando dos cultos presenciais. Irmãos, o importante, irmãos, é passar essa fase seguro na mão de Cristo. Não largar dele, irmão. Não largar de Cristo. Não ouvir vozes estranhas, irmão. Não ouvir vozes estranhas. Que você está estando dentro da graça de Deus, você está protegida por Deus. Então, irmãos, para que o vídeo não fique mais longo do que está, que nós colocamos aí as revelações que a irmã teve, né? Depois que fechou as igrejas, Deus foi mostrando. Estamos mostrando aí as revelações para aquela Irmandade. Para todos se firmarem, irmão. Buscai a Deus. Buscai a Deus. Porque só dele, irmão, você vai ter proteção. Só, se está difícil agora, irmão, se você está achando difícil, vai piorar mais ainda, irmão. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Porque 2020 foi apagado.
2021 tá aí. Há rumores em que esse vírus aí, o coronavírus aí, ele está abafado. E que vai vir um pior do que ele. Então, irmão, se nós não se apegar aos pés de Cristo, congregar, que só lá, irmãos, é onde nós vamos sair saciado todo culto. Né? Aí teve um irmão que me perguntou assim, irmão, por que a gente que tem que ir todo culto? No primeiro culto a gente come a palavra, se sacia. Não era para aquela palavra ficar o resto da vida? Mas, irmão, se aquela palavra ficar o resto da vida, você não congrega mais. Você não busca. O intuito de Deus é que você esteja 24 horas pensando nele e falando com ele. 24 horas. Que você não descuida de perto dele. Porque ele não vai se afastar de você. Quando você se vê longe, é porque você se afastou dele. Você fez coisas que não deve. Pensamentos. Ouviu outros tipos de pensamentos. Né, irmãos? Então, irmãos, vamos acabar esse vídeo para não ficar muito extenso. Né? Porque já está indo para 40 e poucos. Então, irmãos, vocês entenderam? Uma linda revelação a irmã teve. E vamos aguardar aí, irmãos. 2021, vamos clamar a Deus por este ano que começa. 2021, irmãos. Que não vai ser fácil. Mas junto com aquele que deu a mão para cada um de nós passar praticamente esse 2020 todinho, irmão, vai segurar a nossa mão em 2021. 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Tá bom, irmãos? Encerro esse vídeo saudando todos vocês com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.